Muito bem, acabamos de falar das alterações quantitativas da sensopercepção. Vamos agora para as alterações qualitativas, ok? Então vamos começar com a graciosa e famosa ilusão, que não é a ilusão de amor, é a ilusão da psicopatologia, né? O que é a ilusão, né? É semelhante um pouco ao conceito de pareidolia mesmo, né? Que a gente acabou de falar, né? Sobre quando a gente estava falando sobre imagens e representações, né? Porque o que é a ilusão, né? Também é um misto de imagem e representação. Então a gente vê um casaco que a gente pendurou no armário, né? No escuro do nosso quarto e a gente acha que é uma pessoa, que é uma sombra, que é um monstro, né? Que não é muito diferente tipo, da pareidolia, né? Na verdade isso é uma pareidolia também de certa forma, né? Então ilusão, ou melhor, a ilusão ela é um grande conjunto, né? E dentro desse conjunto está a pareidolia. Porque a pareidolia ela é exclusivamente visual, né? Mas a ilusão ela pode ser auditiva, pode ser tátil, né? Olfativa, gustativa, tranquilamente. E a ilusão então é esse misto de representação e imagem que a gente não consegue interpretar de forma correta o estímulo externo, né? A nossa mente ela distorce o estímulo externo, certo? Então essa é a grande característica da ilusão, né? A distorção do estímulo externo, de forma que a gente percebe outra coisa que não é ele, né? E a ilusão pode ser causada por diversas causas, né? Turvação da consciência, né? Fadiga, ou então emoções intensas, né? Esse último particularmente é interessante porque a gente tem um nome para isso, né? Que são as ilusões catatímicas, né? Catatímico significa, na psicopatologia, tudo que é fortemente influenciado por emoções, né? Seja um comportamento, seja um pensamento, ou seja uma percepção sensorial. Né? Então, catatímico tem esse conceito, né? Cata significa para baixo e tímico acho que vem de timos, alguma coisa que significa. Eu não sei, eu sei que cata significa para baixo, né? Se não estou enganado no latim. Deixa eu até ver aqui rapidinho, para deixar nessa aula aqui logo. Tímico, etimologia. Ó, cata. Cata significa para baixo, como eu acabei de falar. Timos significa alma, mente, ânimo, vontade, desejo, né? Coisa que eu desconfiei porque, se eu não estou enganado, psique, né, que significa alma em grego. Mas timos aqui, ao que parece, também significa. Né? Então, se você está sendo influenciado por fortes emoções, então você está com a sua alma para baixo, segundo os gregos, né? Catatímico. Aí, ok, essas são as ilusões, né? Como eu acabei de falar, as ilusões podem ter qualquer ordem, né? Seja visual, olfativa, gustativa, tátil, certo? Não tem restrição somente à ilusão visual, não. Aí vamos ter as alucinações, certo? Que já é um ponto de interesse maior para a psicopatologia. As alucinações estão muito presentes em diversos transtornos, né? Nas suas variadas formas. E a grande diferença da alucinação para a ilusão é que a alucinação é vivida como algo real. A gente pode dizer, né, usando aqueles conceitos que a gente acabou de falar, de imagem e representação, que a alucinação é uma representação que é vivida de forma tão real que parece uma imagem. Né? É uma representação que é uma imagem. Né? E as alucinações
não acontecem só em pessoas que estão em condições clínicas, né? Mas também pessoas que são sadias, colocadas como sadias, certo? Isso é interessante de ressaltar aqui, porque há uma diferença entre as alucinações de pessoas sadias e de pessoas em populações clínicas, né? Vamos trazer aqui essas diferenças, né? Pessoas que têm alucinações que são sadias, acho que ficou meio ambíguo isso, mas pessoas sadias que têm alucinações apresentam alucinações que são mais controláveis, menos incômodas e que têm conteúdos mais neutros e até positivos, né? Ou então menos negativos. Quanto que pessoas clínicas, né, em condições clínicas, vão ter alucinações que são menos controláveis, que vão ser mais incômodas, mais desagradáveis e que vão ter conteúdos majoritariamente e extremamente negativos, certo? Essa é a grande diferença. No entanto, essas pessoas que foram colocadas como sadias, que têm alucinações, né, em uma pesquisa feita na África do Sul, com uma amostra de 4.000 pessoas, 12,5% dessas pessoas que foram pesquisadas tinham alucinações. Né? Eu não sei qual que foi o objetivo da pesquisa, mas essa pesquisa estava no Dougal Arrundo, e falava que dessa amostra 12,5% dessas pessoas tinham alucinações, eram saudáveis, né? Não tinha nenhum transtorno diagnosticado, nada. No entanto, existe uma associação dessa pequena parte da amostra que eles pesquisaram com problemas como dificuldades de lidar com seus papéis sociais, tendências suicidas maiores e... Qual que era outra parada? Não lembro. Eu lembro que não eram pessoas que, tipo, estavam plenas na vida, né? Geralmente essas pessoas que tinham alucinações, que eram consideradas sadias, tinham problemas na sua vida, né? Na sua vida como um todo, assim, sabe? E acho que o principal, né? Tendências maiores suicidas, né? Então, é... é interessante a gente falar isso porque talvez essas pessoas que a gente diz como sadias, que estão tendo alucinações, pode muito bem ser uma população pré-clínica, né? Que a gente não consegue exatamente dar um diagnóstico, mas que já demonstram talvez uma fase inicial de uma esquizofrenia, uma fase inicial de uma psicose, né? E como posso falar? Então que a gente talvez devesse pesquisar melhor essa população, né? Que a gente diz como sadia que tem alucinação. E vamos lá. Existe uma associação muito forte entre alucinações, níveis de estresse elevados, problemas de sono e ansiedade, né? E a grande parada que não é nada surpresa, né, na psicopatologia, porque tudo na psicopatologia é um ciclo que se retroalimenta, né? É que alucinações causam estresse, problemas de sono e ansiedade. E vice-versa, né? Nada muito novo, né? Então, só detalhando aqui isso, tá? Agora vamos para as alucinações auditivas, né? Vamos para o... Eita, peraí que... Tem uma iluminação divina que entrou na minha casa, peraí. Eita, vai ficar aí mesmo, foda-se. Então vamos para as alucinações auditivas, certo? As alucinações auditivas são um tipo de alucinações... É um tipo de alucinação, né? É um tipo de alucinação em que a gente divide em dois grandes grupos, né? Que são as alucinações simples e as complexas, né? As alucinações auditivas simples geralmente acontecem em casos de deaferentação auditiva. O que é deaferentação? Né? A privação de estímulo sensorial, né?
que pode ser causada tanto por uma obstrução mecânica do ouvido, né? Ou então uma lesão mesmo, né? Central ali do sistema nervoso central, que impede a pessoa de escutar plenamente. Né? Então, pessoas com hipoacusias têm uma grande probabilidade de apresentarem alucinações auditivas simples. Né? E a alucinação auditiva simples mais comum é a tinnitus áureo, que significa zumbido no ouvido, né, em latim, do latim. Então a pessoa ela fica escutando de forma pode ser alternada, contínua ou até pulsante na velocidade do coração, sons como por exemplo zumbidos, né, batuques ou então um borbulho, né. E basicamente é isso, esse tipo de alucinação, né? Esse som mais simples assim, sabe? E as pessoas que apresentam a tinnitus áureo, vamos lá, 15% da população geral apresenta tinnitus áureo, né? E 5% dessa população, ou melhor, 5% da população geral que tem tinnitus... Peraí. 5% da população geral, né, apresenta um tinnitus áureo que um tinnitus áureo que é difícil de um tinnitus áureo que é difícil de conviver e que elas têm que tratar. Que elas têm que tratar. Foi mal, galera. Bugou aqui a cabeça. A atenção flutuou um pouquinho. Então vamos lá para as alucinações complexas, certo? As alucinações complexas. E vamos para o primeiro tipo. Ou melhor, alucinações complexas, né? Para definir o que é. São alucinações que têm uma camada, uma estrutura mais refinada, vamos dizer assim. Então, tipo, não é só um simples barulho, é uma voz. Ela fala alguma coisa, tem um significado, né? Eu posso desenvolver até uma certa relação com essa voz, né? Por exemplo, coisas que são mais complexas, né? Mais refinadas, vamos dizer assim, cognitivamente, né? Alucinações complexas, né? E vamos para a alucinação audioverbal, que é a alucinação que é a mais comum, né? A alucinação audioverbal, olha só, é uma alucinação em que você escuta vozes, né? Surpresa, né? E ela é dividida em vários tipos, né? Como, por exemplo, a alucinação schneideriana, né? Que é um tipo de alucinação em que a pessoa ela escuta comando das vozes, né? Então, são aquelas vozes que falam, pegue uma faca e enfia na sua barriga. Pegue uma faca e enfie naquela pessoa ali. Né? Então, são pessoas que têm esse tipo de voz na cabeça, né? E não é um sintoma, né, que é patognímico. Patognímico significa assinatura de algum tipo de transtorno, né? Ou seja, não é um sintoma que ele define que isso é esquizofrenia. No entanto, as alucinações schneiderianas é uma divisão de tipo de alucinação muito útil, porque quando a gente percebe esse tipo de alucinação no paciente, a gente consegue definir, dizer que é uma esquizofrenia que está bem avançada, uma esquizofrenia grave. Né? Em 95% dos casos de alucinações schneiderianas são casos de esquizofrenia avançada, grave, aguda. Né? E existem três tipos de... Nossa, boca. Existem três tipos de situações em que a voz
ela tem mais probabilidade de ser obedecida pela pessoa, né? A primeira é que se a voz que a pessoa escuta é a voz de uma pessoa conhecida. A segunda é se a pessoa tem envolvimento emocional com a voz. E a terceira é se ela não tem insight de que essa voz é uma alucinação, que é muito comum na esquizofrenia. Na verdade, a exceção é quando a pessoa tem consciência de que a alucinação é uma alucinação, né? E um ponto que eu esqueci de ressaltar é que pessoas com essas alucinações schneiderianas têm mais risco de suicídio e homicídio, né? Porque, como eu falei, né? Geralmente são vozes que falam esse tipo de coisa, né? Ah, mete uma faca ali no maluco ali. Ou mete uma faca na própria barriga, né? Então acontece, tem esse risco elevado. Outro tipo de alucinação audioverbal são as sonorizações do pensamento, né? Que é basicamente quando a pessoa escuta o próprio pensamento, né? E tem alguns subtipos desse tipo de alucinação, como por exemplo a sonorização do próprio pensamento, que é quando a pessoa escuta, né, o pensamento em tempo real, como se fosse uma voz que está acontecendo mesmo no ambiente, né? Aí tem a sonorização do pensamento como vivência delírio alucinatória, né, que é quando a pessoa ela escuta seu pensamento e ela entende que na verdade essa voz que está parece que pensando, que na verdade ela mesma é um ser maligno externo que está introjetando uma voz na cabeça dela, né? Ou seja, delírio e alucinação ao mesmo tempo, né? Publicação do pensamento, que é quando a pessoa escuta sua voz e ela tem a sensação de que todo mundo ao redor está escutando o próprio pensamento. Oh, perdão. Escuta seu pensamento e ela tem a sensação que ao redor todos escutam o seu pensamento, certo? Então, alucinações audioverbais, antes de tudo, são um indicativo de esquizofrenia. No entanto, né, vale averiguar porque as alucinações audioverbais também podem acontecer em transtornos de humor, né, e ser humor congruentes ou humor incongruentes, né? Então, a pessoa com depressão pode ter uma alucinação audioverbal, por exemplo, de grandeza, né? Tipo assim, que é uma coisa que é normal da mania, né? Isso seria humor incongruente. Ou então podia ter uma voz mesmo que botasse lá pra baixo, falasse, ah, você é um merda, você não presta, né? Que é humor congruente, né? Da depressão, botando a pessoa pra baixo, certo? Também é muito comum acontecer alucinações audioverbais em transtorno de personalidade borderline, né? Não é tão raro assim, pode acontecer. E em transtornos neurocognitivos, o mais comum é acontecer na doença de Parkinson, alucinações audioverbais, certo? Então esses são geralmente os transtornos que apresentam alucinações audioverbais, né? Psicopatológico, né? Tem as alucinações musicais também, que são tons musicais, né, ou músicas completas que a pessoa conhece, ou até que são inventadas mesmo pela pessoa na hora, assim, que a pessoa vai escutar como se estivesse acontecendo em tempo real, quando na verdade não está acontecendo nada, né? E surpreendentemente, ou melhor, surpreendentemente não, né? Essa é uma coisa que incomoda muitas pessoas, mas ao que parece não é por conta das músicas em si, mas porque as pessoas associam essa alucinação como um sintoma inicial de demência, né? O que não é necessariamente verdade. Mas assim como os transtornos audioverbais auditivos simples, né? Os transtornos musicais, perdão, as alucinações musicais acontecem com muita frequência com pessoas que têm hipoacusia, né? Ou seja, pessoas que por alguma razão não estão escutando direito, né? Então essas populações que têm hipoacusia, né, podem ter essas alucinações musicais, né? É isso.